Oi, bom dia, muito bom dia. Começamos o Inspire-se desta segunda-feira com imagens ao vivo de Xangri-Lá, litoral norte do Rio Grande do Sul. Neste momento, o tempo está nublado, com chuva e faz 16 graus em Xangri-Lá. O Rio Grande do Sul está sob alerta de tempestades severas e de chuva nesta segunda-feira, com acumulados que podem superar os 100 milímetros em algumas áreas. Há previsão também de ventos intensos, que podem variar de 60 a 100 quilômetros por hora, além de risco de queda de granizo e temporais isolados. O nosso estado se encontra assim, nublado, com chuva, chuvas mais intensas em algumas áreas. E eu te convido para fazer o programa aqui comigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começamos a semana juntos aqui com muito conteúdo pensado especialmente para você que nos acompanha diariamente às 10h30 da manhã aqui na Masper TV. Hoje é o dia 20 de julho, que é o dia do amigo e dia da amizade. Então, o Dia Internacional da Amizade. Nós vamos falar sobre isso, saber da importância das relações para a nossa vida. Também Porto Alegre se torna aí um centro de discussão das ações climáticas. Vamos saber sobre isso e também acompanhar o resultado da transformação que Serginho Viamonte fez, e a gente vai ver aqui ao vivo no Beleza e Estilo. Estamos aqui com imagens de Porto Alegre, aeroporto de Porto Alegre neste momento opera normalmente, mas amanhã é chuvosa aqui na capital gaúcha. Já iniciamos falando sobre a importância das relações de amizade, né? Quando a gente fala em relações humanas, como elas podem influenciar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa saúde emocional também. Então, para isso, eu tenho aqui dois convidados especiais, que é o psiquiatra, o Dr. Túlio Perucchi, e também a consultora de RH, Marilene Fazoli Maganha. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos, doutor Túlio, Marilene, bem-vindos. Prazer recebê-los aqui. Igualmente, prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Para falarmos sobre a amizade, a importância das relações, e uma curiosidade aqui, eles são amigos também. Então, temos dois amigos falando e nos trazendo orientações de como essas relações, elas são importantes para a nossa vida como um todo, impactam, inclusive, o nosso ambiente de trabalho, né, no nosso dia a dia. Como que a gente pode pensar a vida sem relações de amizade? É possível isso? É bem difícil. Difícil, né? A amizade, né, as relações, né, hoje fazem... elas vêm de um arcabouço nosso primitivo, desde a época das cavernas, que a gente precisava, né, de se unir para conseguir sobreviver, né? A união, né, entre pessoas, nas amizades, nos relacionamentos em geral, nos proporciona um cuidado, né, um carinho, e puxando dessa parte mais arqueológica, vamos dizer assim, a amizade proporcionou com que a gente pudesse compartilhar questões, por exemplo, com um caça, o outro planta, o outro protege, o outro cuida, e pôde proporcionar, por exemplo, também com que nós, seres humanos, não somos os seres mais fortes do universo, entendeu? Do planeta Terra, até vamos botar assim. Nós somos... só que a nossa capacidade de se unir fez com que hoje nós tivéssemos uma posição muito alta dentro de dominância, né, dentro da cadeia alimentar, vamos dizer assim. Hoje nós somos a espécie mais evoluída por causa dos relacionamentos. Das relações. Isso, né? Então, isso fez com que a gente pudesse, né, cuidar de quem está doente, ajudar na questão da alimentação, nos ajudar a proteger, por exemplo, de predadores, de animais. Sei que a gente não precisa hoje desse tipo de função, mas
Hoje a gente temos outras nós somos presas de outras coisas, por exemplo, de tecnologias, né? Sim. Então, assim, da mesma forma, a gente aprendeu a se unir, né? Para ajudar, para que isso fosse algo Para desenvolver nossas emoções. mais... Né? Isso, exato. Porque é trazendo também para nossas relações de amizade o que faz nós entender os nossos sentimentos, né? Exato. E isso foi desenvolvendo conforme A os evolução. anos, conforme o desenvolvimento humano, né? Trazendo a parte humana, que quando a gente fala o que é ser humano, é ter sentimentos, é ter pensamentos, né? Emoções. E que isso é o que nos constrói, é o que nos forma como pessoas. Né? Marilene, tu como psicóloga, consultora de RH, como que tu vê as relações de amizade dentro do trabalho? Porque há quem diga que lugar de trabalho não é lugar para ter amigo, né? É Sim. colega de trabalho e a amizade não é dentro do local de trabalho. Né? Como que tu vê essas relações dentro dos ambientes de trabalho? A relação no ambiente de trabalho ela é extremamente importante. Né? Nós passamos um terço do nosso dia, da nossa vida, no ambiente de trabalho. E o quanto é importante nós termos essas relações, né? Porque é um ambiente mais acolhedor, nós nos sentimos mais confiança, traz um sentimento mais de pertencimento quando a gente está num ambiente onde temos amigos, onde podemos confiar, compartilhar, onde a gente se pode sente mais seguro, psicologicamente, que isso é muito importante, né? Então, a amizade, e a gente não está falando de melhores amigos também, é ter uma amizade onde a gente se sinta seguro, inclusive para trocar uma dúvida, não ser julgado, né? Então, o ser questionado por uma dúvida, enfim, ela é muito importante, sim. Eu considero também, não acho que sejam coisas excludentes, pelo contrário, né? Não. Se tu consegue ter amigos no teu ambiente de trabalho, acho que facilita para todo mundo. E são coisas que o trabalho pode passar e os amigos ficam para a vida, certeza, né? para a vida. Com certeza. E é inevitável criar vínculos, né? Exato. Não tem como a gente... Então, além de tornar o trabalho também mais prazeroso, ele melhora a efetividade do trabalho, né? Faz com que a gente consiga trabalhar melhor, um pouco mais de disposição, criatividade. Entendeu? Então, isso ajuda muito, né? O ambiente, e vice-versa, né? Um ambiente onde há uma toxicidade, vamos usar esse termo, Exato. Isso. torna também o trabalho penoso. E a gente sabe né? que sempre existem, né? Então, essas relações mais inflamadas, Sim. essas conversas que... Né? E não é à toa Sempre. que a gente hoje vê essa ascensão exponencial dos casos de burnout que vem aparecendo. Exatamente. Né? Justamente por conta dessa... Eu acho que ter uma amizade ajuda muito dentro Com dessa... certeza. E aspecto. existe alguns estudos já que falam sobre isso, né? Sobre a questão da criatividade e da entrega, né? Eu nem falo de produtividade, né? Porque os estudos apontam mais a questão da criatividade e da resolução de conflitos, fala sobre essa questão de qualidade de vida no ambiente de trabalho. Então, é muito importante, sim, e se mantém muito importante. Às vezes se torna um pouco relativo e as pessoas acreditam muito em ser superficial o ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho, a amizade no ambiente de trabalho. Mas não é a questão é a tecnologia que está muito avançada, né? E eu até trago um exemplo pequeno, mas às vezes a gente está sentado na frente do colega a menos de 1 metro no ambiente de trabalho e manda uma mensagem, em vez de levantar e ir até lá, né? Então, acaba parecendo ser superficial por causa da tecnologia que está muito avançada. Mas, né, ela continua muito importante. Doutor Túlio, a ciência, ela já consegue nos mostrar os impactos da solidão na nossa vida, na nossa saúde mental e até mesmo na nossa saúde física? Com certeza, André. Com certeza. Os impactos da solidão no nosso corpo e mente, né, são já assim muito bem documentados, tá? E a questão com a solidão influi em praticamente tudo que a gente, né, todos desde a cascata inflamatória, entendeu? A rede de conectividade cerebral, entendeu? A questões hormonais, imunológicas, tá? E sociais, tudo
está envolvido. Então, assim, a solidão, né, ela está muito relacionada, a pessoa que está só, existe um trabalho, né, que é o cérebro social. O cérebro é um órgão que ele só consegue se desenvolver com conexões, com relações, com amizades e tudo mais, porque a gente precisa do externo para poder se parametrizar, vamos dizer assim. Então, assim, a pessoa isolada ela não se desenvolve e isso vai tornando um processo de medo, evitação cada vez maior. E a evitação gera medo. E o medo de quê? De se expor, de se frustrar. E a pessoa acaba ficando isolada porque ela não quer ter relações e tudo mais. Só que isso gera mais medo. Isso dentro do corpo da gente vai gerando inflamação. A imunidade realmente vai... O hormônio, o cortisol, vai para as alturas, entendeu? E você perguntou a respeito de estudos. Existem estudos hoje de ressonância, tá? De ressonância funcional, tomografias mais especializadas que mostram atrofias de áreas cerebrais, como, por exemplo, de córtex pré-frontal, ou de córtex subgenual, de áreas que são relacionadas justamente a essa questão com a empatia, com o funcionamento, com o pensar, entendeu? Então, tudo isso tá muito bem já documentado, tá, como um processo assim consequente de uma evitação. A gente sabe também que as pessoas que, quando estão próximas a se aposentar, né, ou quando terminam realmente a sua carreira dentro de uma empresa, vão se aposentar, ficar em casa, elas são privadas de muito contato social, porque acabam não tendo essas relações do trabalho, dependendo como a idade chega, são privadas de outras relações sociais. Isso impacta muito também na vida das pessoas, né? Tu sente isso quando essa pessoa já está chegando ao fim da carreira na empresa, que ela já vai criando talvez essa ansiedade? Sim. Inclusive, quando entra um outro profissional no ambiente para acompanhar e, de repente, o substituir. Isso traz muito em clínicas, em atendimento, né? As pessoas começam a gerar esse conflito interno, né? De pertencimento e de saber quem realmente é, né? E aí cabe às empresas trazer programas, proporcionar isso dentro das organizações, já a preparação para a aposentadoria através de alguns programas, por exemplo, pequenos detalhes, né? O programa de mentoria é muito importante. O programa de mentoria, ele traz uma valorização para quem está chegando novo, né? Ou para quem eu digo novo, mas está iniciando uma carreira. E para quem está se aposentando. Porque aquele mentor que está se aposentando, ele se sente valorizado, ele se sente num local de, não, hoje eu sou mentor, hoje eu consigo ensinar, hoje eu me tornei professora, eu consigo levar a luz para alguém, né? O professor pode dizer. Então, esse sentimento, ele se gera, né? A gente sabe que isso acontece e cabe muito às organizações e às empresas fazerem este papel. Perfeito. Doutor, a gente vê que tem pessoas que conseguem perpetuar uma amizade, fazer com que perdure, e tem pessoas que não conseguem, né? Eu tenho amigas de infância, tenho amizades de 20 anos, de 10 anos, tenho amizades muito longas e sou uma pessoa que sou muito aberta a amizades novas. Mas eu sei também que existem pessoas que não conseguem, que não têm essas relações que perdurem. O que há nisso, né? É uma predisposição, tem que estar aberta para isso mesmo, né? Tem pessoas que acabam querendo gerar conflitos também e às vezes não conseguem estabelecer uma relação com a outra. O que há? São coisas, são situações diferentes, né? Quanto a essa questão de perdurar, né, de manter uma amizade a longo prazo, né? Hoje a gente, né, vem experimentando um mundo cada vez mais acelerado, né? A tecnologia, a inteligência artificial, a quantidade de informações que chegam para nós é cada vez maior
E olha que coisa interessante, eu estava fazendo uma analogia a épocas remotas da nossa vida que a gente não tinha tanta coisa para absorver, né? O cérebro não deu conta de acompanhar esse processo todo. E hoje a gente tem uma dificuldade de sustentar. Assim, é muito fácil a gente encontrar alguém hoje que tem uma grande dificuldade de sustentar um relacionamento a longo prazo, justamente por isso, porque relacionamento, qualquer que seja amizade, casal, trabalho, grupo, requer atenção. E a atenção requer tempo. Tempo de qualidade, tempo de efetivo. Agora, você imagina, a gente está ali conversando, o celular toca, meu chefe. Estou ali conversando com você, tem tempo, né? Aí daqui a pouco, não sei o quê, meu filho. Meu Deus, vai chover, a gente precisa ir para casa, que não sei o quê. Todo esse tipo de informação vai atrapalhando esse processo atencional que mantém hoje um relacionamento. Então, assim, o que a gente pode fazer com isso, né? Muitas vezes. Tentar, muitas vezes, a gente estabelecer um tempo, né, regular, nem que seja mínimo. A gente estava falando agora há pouco, né, sobre um pouco o tempo que a gente ficou sem se ver. E assim, tinha tanto assunto, né? que se a gente, por exemplo, vamos marcar a gente se ligar no priorizar domingo. a amizade. Isso, às vezes 10 minutos, 15 minutos, mas que tem uma pequena regularidade, isso ajuda muito a manter a amizade unida. Olha, e tudo gostei mais. da dica. Alguma dica também, Marília? Sim. É muito importante a gente receber um bom dia, às vezes, ou uma mensagem, né? Eu também tenho relações de muitos anos, assim, de mais de 20 anos, que eu sei que são minhas amigas que eu posso contar, né? Que às vezes a gente não se vê todos os dias, não se fala todos os dias, mas como eu gosto de receber, e eu sei que a pessoa do outro lado também, uma mensagem, do nada, olha, acordei e lembrei de ti. Ou boa noite, É tão gostoso, né? É muito bom. Olha, a pessoa lembrou de mim lá depois de tantos dias sem Ou se assim, falar. estava em tal lugar. E a gente estava falando há pouco, né, lembrei de Túlio, você. que manter essas relações também é saúde mental. Com certeza. Né? Muito bom. Gente, que Com assunto certeza. maravilhoso aqui, que é muito importante realmente para a nossa vida como um todo. Agradeço muito o nosso tempo. Agradecemos. É Obrigado. muito Obrigada. curto, mas muito Obrigado. obrigada. Adorei recebê-los aqui. Obrigado mesmo, Prazer, obrigada. E feliz Dia do Amigo a todos. Feliz Dia do Amigo. Feliz Dia do Feliz Dia do Amigo a Amigo. todos. Olha que lindo. Que a gente saiba, então, fazer novos amigos, cultivar amizades, ver o que há de melhor nas pessoas em vez de gerar conflitos, né? E que a gente aproveite nossos amigos, que nosso tempo é curto pela nossa vida para a gente desperdiçar com coisas que não sejam boas, né? Isso aí. Então, vamos para o intervalo e na volta vamos falar sobre ações climáticas aqui em Porto Alegre daqui a pouquinho. Voltamos com o Inspire-se ao vivo, agora com imagens de Gramado. Neste momento chove em Gramado, a temperatura é de 17 graus. Manhã muito nublada, como a gente pode ver aí, com nuvens carregadas, porque chove, né? Assim como todo o Rio Grande do Sul, que apresenta instabilidades e probabilidades aí de tempestades, inclusive, em algumas áreas. Nós vamos falar agora sobre a Semana de Ação Climática em Porto Alegre. A primeira semana que Porto Alegre recebe aí, reunindo iniciativas e debates sobre sustentabilidade e o futuro da cidade. E para falar sobre esta programação, eu recebo aqui a Jéssica Miranda Pinheiro, que é diretora executiva da Atemis. Jéssica, muito bem-vinda. Que prazer te receber aqui. Bom dia. Muito obrigada, Andréia. Bom dia. É um prazer estar aqui. Um bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando. Bom dia. Olha que importante a gente falar disso, né? Desta semana de ação climática, em uma semana com muita instabilidade no Rio Grande do Sul. A gente já viu que algumas cidades
já estão com um nível bem grande, né, de águas, de chuvas. E cada vez que a gente fala nisso, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, a gente já cria uma certa até ansiedade em relação a isso, porque não sabemos realmente o que pode ocasionar devido a tudo que passamos. Como surgiu essa ideia dessa Semana Climática em Porto Alegre? A Semana de Ação Climática começou com uma ideia com as enviadas especiais da COP30, a Denise Dora, que é enviada especial para Direitos Humanos e Transição Justa, a nossa conselheira diretora da TEMES, e com a Jurema Werneck, que é enviada especial para Equidade Racial e Periferias, diretora executiva da Anistia Internacional. E elas estiveram na Semana de Ação Climática do Rio de Janeiro, no ano passado, com a trilha Vozes dos Biomas, onde elas escutaram mulheres e soluções de comunidades e movimentos sociais para adaptação com relação às mudanças climáticas. E aí elas estiveram junto com a pessoa que organiza a Semana de Ação Climática de Londres. E aí a gente teve a ideia de construir a Semana de Ação Climática de Porto Alegre em conjunto com os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil, empresas e universidades aqui da nossa cidade. Para quem que esse evento é voltado? É para qualquer cidadão que esteja interessado no assunto? É para especialista? Como que é pensado esse evento para qual público? O evento é pensado para todo mundo que queira saber sobre soluções climáticas, que queira entrar no debate, que queira estar atento ao que a gente passou e ao que a gente quer construir de solução. Então, vai ter especialistas nas mesas, mas vai ter também representantes de movimentos sociais, e a gente vai estar fazendo um diálogo, vai ter exposições, vai ter movimento cultural também. No domingo, a gente vai estar fazendo uma caminhada, se não estiver chovendo também, em prol desse tema, né? Então, para todo mundo que queira participar, a agenda da semana já está no ar. A gente começa hoje oficialmente, hoje é a abertura, e a gente vai aí até domingo com diversos eventos. Hoje é abertura até domingo, então é durante toda essa semana. Local? O local é no Multipalco Eva Sofer, onde vão estar acontecendo os eventos autogestionados e a programação oficial da semana, com o comitê organizador aí, que envolve Defensoria Pública, Ministério Público do nosso Estado, a Coalizão do Rio Grande do Sul, essas organizações que eu já citei, TEMES e Anistia, e diversas organizações parceiras, como a Casca Socioambiental, o Sindibancários, o Movimento dos Atingidos pelas Barragens, entre outras organizações aqui de Porto Alegre, da nossa cidade. Então, os eventos vão estar acontecendo também na Tecnopuc, no Instituto Caldeira, vão ter eventos acontecendo no Espaço Cirandar, vão ter eventos acontecendo em outros locais. Tem que olhar lá o site mesmo, a programação, e encontrar o evento. Tem evento perto de casa, e aí pode também ir, né? Mas os eventos principais vão estar no Multipalco Eva Sofer. E como que tu vê que a sociedade, o poder público, podem ter realmente uma atuação na construção de uma cidade aí mais resiliente, mais forte, mais preparada para enfrentar essas... Bom, a gente precisa realmente, né, pensar em espaços de adaptação e mitigação das questões das mudanças climáticas, né? Então, é preciso que os gestores da nossa cidade façam os movimentos para que a gente tenha aí as comportas, né, para que a gente tenha a preparação para novas enchentes. A gente está vendo aí a grande questão dessa primeira onda que a gente está sofrendo essa semana aí, que tem a ver com o Super El Niño. Então, a gente tem que se preparar para setembro. E a grande questão é que os municípios estejam preparados e o Estado também possa auxiliar nessa preparação. E aí a sociedade civil pode atuar organizadamente também. Eu acho que é importante a gente lembrar que em 2024 a sociedade civil se organizou, né, os movimentos sociais, as organizações, as ONGs, as pessoas se organizaram, estiveram juntas, pensando na gestão daquele desastre, né? E como a gente pode ver a força, né? A força da sociedade que a gente tem de reconstrução também, né? Naquele momento de impacto e também no momento da reconstrução. Então, para isso, a gente também fez um curso de emergência, um curso de atuação em emergências comunitárias para promotoras legais populares, e a gente tem um protocolo de atuação comunitária em emergências. Então, esse protocolo está no nosso site, no site da TEMES. É um protocolo que auxilia tanto na questão da prevenção, quanto na questão do momento em que o desastre acontece e na questão da reconstrução também. E é preparado e pensado para as comunidades, né, para a atuação comunitária.
Jéssica, levando em consideração que esse evento ocorreu em outros lugares, né? O que teve de resultado que a gente pode pegar até como exemplo ou entender que é uma ação que deriva aí desse conjunto de programação, de pensamentos, né? O que teve de resultado que tu pode dizer que, quem sabe, pode ser aplicado aqui também? Então, a gente teve Semana de Ação Climática em Londres, teve Semana de Ação Climática em Xangai, teve no Rio de Janeiro. Mais recentemente também a Caatinga recebeu a sua Semana do Clima. E aí a gente vê as soluções locais sendo colocadas no debate global. Então, acho que isso que é importante. O resultado que a gente enxerga são as soluções do local, a solução que o Rio de Janeiro tem, a solução que Porto Alegre tem, a solução que Londres tem, vão para um debate mundial. Então, a gente tem esse diálogo entre o local e o internacional para compartilhar realmente os resultados e as soluções. Muitas pessoas até acreditam que combater essas mudanças climáticas depende apenas da instituição, né, dos governos, que não depende da ação de cada um. Como cada um pode fazer a sua parte? Assim, a gente entende que cada um pode fazer a sua parte ali na correta coleta do lixo, por exemplo, né? Pensando em como pode fazer menos emissão de gases, né? Hoje a gente tem os carros elétricos, mas com certeza a gente precisa de ações dos governos e das empresas, né? É importante que a gente... Para ontem, né? A gente precisa, e aí a gente vê os debates na COP30 que foram super importantes para que os países cheguem a novos acordos. Aí a gente tem os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos em diálogo. A gente precisa, de fato, que os países desenvolvidos coloquem recursos para que os países em desenvolvimento possam fazer as transições energéticas, né? A gente precisa, efetivamente, não dá para responsabilizar individualmente, né? A gente pode fazer a nossa parte, a gente tem que fazer a nossa parte, com certeza, mas a responsabilidade é coletiva e, com certeza, passa aí por governos, por empresas e pela sociedade como um todo. Sem dúvida que negligenciaram muito e hoje a gente sabe o resultado disso, né? Hoje a gente vê, né? Hoje a gente vê, exatamente. Como participar, então, do evento? Quem se interessa ainda dá tempo? Onde que acha a programação? E vamos fazer esse convite, então, para esse evento tão importante que a gente acredita que vai ser um ponto de virada nesse pensamento, nessas ações em Porto Alegre. Muito obrigada, Andréia. A gente está também com essa expectativa de que seja um ponto de virada e que a gente possa cada vez mais inserir e colocar essa pauta e pensando na questão das soluções, de fato, né? Então, para participar do evento, é só acessar o site semanadeaçãoclimática.poa.br. Lá a gente vai ter toda a programação é gratuita, as pessoas podem organizar a sua programação dentro do site, participar dos eventos que elas quiserem. Alguns têm inscrições, alguns não, então depende ali do comitê organizador, das organizações que estão atuando. E é só entrar no site, ir até o local e é gratuito a participação para quem quiser discutir a questão da agenda climática com a gente. Perfeito, vamos deixar o @ aqui também, né? Fica na tela e fica o convite aí para a gente pensar juntos. Então, muito obrigada, Jéssica. Sucesso aí no evento. Muito obrigada, Andréia. Bom dia a todos. Obrigada, bom dia. Nós vamos para o intervalo e na volta tem transformação no Beleza e Estilo com Serginho Viamonte, já. Vamos para o intervalo com imagens de Canela. Neste momento, 17 graus em Canela, na Serra Gaúcha. Estamos de volta agora com imagens de Santa Maria do Herval. Neste momento faz 17 graus por lá. Chove também, chuva em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, iniciando a semana com chuva aí, depois de um calor intenso que fez nos últimos dias aqui. Estava mais quente no Rio Grande do Sul até do que em outros estados do país. Uma loucura, porque estávamos com temperaturas muito baixas até a semana passada. Agora nós vamos com ele, Serginho Viamonte, em Beleza e Estilo. 17 graus em Santa Maria do Herval. Neste momento faz 17 graus por lá. Chove também, chuva em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, iniciando a semana com chuva aí, depois de um calor intenso que fez nos últimos dias aqui. Estávamos com temperaturas muito baixas até a semana passada. Agora nós vamos com ele, Serginho Viamonte, em Beleza e Estilo.
dia. Muito bom dia, muito boa segunda. Estamos aí hoje com mais uma segunda-feira de assuntos maravilhosos sobre cabelo, né, Déia? É, ótimo. E hoje falando de cabelos masculinos. Então, o Ainda, universo né? masculino, né, que é uma coisa ainda tão inspirador, com tantas coisas para a gente trazer, e acredito que às vezes muito pouco mal falado, na verdade. Pouco falado, Pouco né? falado, É, né? é. Eu digo mal falado na questão que a gente tem tantas nascentes para chegar no cabelo e acaba sendo sempre resumidamente, porque fomos criados, porque a gente viu o vô, o pai que sempre chegou a um certo tipo de profissional, que também ali era bom, mas que não tinha uma extensão de cuidados, que acabavam tendo aquele cabelo que nós estávamos conversando, eu e o João, que não era o que normalmente era o que tu precisava, era o que era mais fácil. A gente sabe que tudo onde não existia um projeto, onde não existe, né, toda essa conversa com o profissional, entre o cliente, a gente entender uma forma, a gente acaba personalizando. E muitas vezes o corte do masculino, ele não é personalizado. É um cabelo que foi ensinado a fazer ele mais Todo fácil. mundo igual, mais ou menos Quase assim. aquela receita de bolo que a gente passa o ano todo falando, né? Muito bom. E Serginho, aqui a gente tem um convidado especial, meu colega querido, João Pedro Tavares, jornalista aqui da casa, e que tu fez uma transformação no João aí. Então, essa semana nós fomos até o Meia Hora, a equipe toda a família Masper lá, para acompanhar. O João, ele chegou com um pedido muito especial para mim. Ele disse: Serginho, com essa questão da gente trabalhando no meio televisivo, a gente tem uma exposição grande e muitas vezes a gente fala, o nosso cabelo, ele fala muito sobre nós. Eu falo muito sobre isso, eu gosto muito de bater nessa pauta. E o João tem um cabelo incrível. A gente também levou ele de Serginho, tu sabe que, né, a minha exposição e tu tá falando e tá fazendo, a gente, antes de ouvir o que está sendo falado, a gente analisa quem está ali, não é verdade? E a estrutura de um cabelo fino, que ele tem uma quantidade boa, uma estrutura mais fina, só que o cabelo dele estava todo fora de ângulos. E um cabelo fora de ângulos é como nós comprarmos ou ganharmos uma roupa que ela é bonita, só que ela não nos serve, porque ela não está nos vestindo bem. E eu conversando com ele, eu dizendo: João, a melhor roupa que a gente pode vestir é um cabelo bem projetado, bem feito. E daí o João sentou e a gente conversou. E as imagens aí passando, que o cabelo do João, que acontecia? Era um cabelo que ele já tinha um crescimento, como nós conversávamos, mas todo o alinhamento do cabelo, ou as terminações e os canais do cabelo estavam sem comunicação. Se a gente for olhar dentro do visagismo, o João tem um rosto angular, tem um queixo que tu olha ali que ele é bem proeminente, que traz essa questão. E esse cabelo não encaixava. O cabelo, ele estava mais ou menos fazendo a forma como se tivesse um boné, um cabelo arredondado, que tirava todas as formas e a estrutura. E dentro disso, nós fomos dentro do visagismo, com esse cabelo super bem pensado. Eu disse: João, nós vamos usar um cabelo que tu vai vestir ele de uma forma sem problema nenhum. E vai te dar também mais autoridade. E todo o nosso propósito era um cabelo sem máquina. É legal um cabelo com máquina, é legal ter um cabelo raspado, também é. Mas a nossa ideia é, quando tu vai confeccionar um cabelo onde a gente fala de proporção, extensão de rosto, então a gente veio e a gente conseguiu mostrar que dentro da tesoura a construção também era tão fantástica, né, como de uma máquina, sendo que a nossa proposta era diferente. Todo ele na tesoura. E alinhamos o melhor cabelo que ele pode estar vestindo, tenho certeza disso. Olha só, foi uma transformação mesmo, estava grande o cabelo do João, né? Ô, João, tem um cabelo lindo também, isso já ajuda bastante, né, Serginho? Muito também. Como é que foi pra ti aí? A experiência foi incrível, acho que vale frisar isso já de primeira mão, assim, muito por conta do profissional que estava me atendendo, né? O Serginho é uma pessoa incrível, assim, a gente vinha conversando, justamente como ele comentou, né? A gente vinha falando sobre isso, sobre... eu precisava muito de um cabelo prático, mas que fugisse um pouco desse padrão de ser uma coisa convencional, daquele degradê que a gente chama, né? A gente vinha conversando sobre isso. E o resultado foi fantástico, assim, eu estou me sentindo muito melhor, estou com uma autoestima muito mais alta. Que legal. Eu tenho só a agradecer, assim, porque eu fui muito bem atendido,
Inclusive, brinquei com o Serginho que eu vou ter que voltar lá sempre para ficar fazendo o cabelo. Vicio, hein? Só. Maravilha, vamos mandar o VT, então, aqui pra gente ver como que foi esse dia, esse momento. Olá, público do Inspire-se. Hoje eu vim acompanhar uma super transformação do meu colega João Pedro Tavares pelas mãos de nada mais, nada menos de que Serginho Viamonte. Bora acompanhar. E aí, Serginho, me conta qual vai ser, dá para revelar a surpresa, qual vai ser o modelo de cabelo que tu preparou pro meu colega João? Então, hoje a gente preparou muita coisa boa para ele, em especial para o João, que a gente queria apostar um pouquinho e falar sobre a beleza masculina, que ela nunca esteve tão em alta no mercado como, né, hoje a gente tem. E quantas vezes a gente acreditou que a gente tinha o cabelo certo, mas não se encontrava nele. Então hoje o nosso desafio é entregar para ele o cabelo correto. Eu vou dizer para vocês, vem coisa boa aí. Eu tô muito ansiosa para ver, mas eu acho que quem tá mais ansioso é o meu colega João Pedro Tavares. João, vira para cá, me conta como que tu tá se sentindo, tá ansioso, não tá? O que tu espera desse cabelo? Eu confio muito no trabalho do Serginho, né? A gente conversou um tempo já. E agora é esperar. Eu não sei nada do que vai ser feito, eu confio 100% no que vai ser feito pelo Serginho. E aceitei esse desafio, então, né, de participar agora no Inspire-se, justamente pra gente trabalhar esse cabelo. E viu só, realmente nem o João sabe, e vai ser totalmente surpresa. Serginho, não dá nem pra soltar um spoiler do que vai ser, nada, assim, se vai ter mudança de cor, se não vai ter, se é mudança de corte, visagismo, como que é? Na verdade, a gente vem conversando há muito tempo que a gente sempre aposta, né? Que a melhor roupa que a gente pode vestir é um cabelo correto, é um cabelo perfeito. E quando eu vim conversando com ele, a minha ideia é dar mais autoridade, porque o cabelo fala muito quando nós chegamos. Tu concorda comigo? Faz sentido? E normalmente a gente passa muito tempo da vida procurando aonde está, né? Esse melhor sentido, aquela proporção como tu chega. A gente sabe que hoje isso é uma coisa que tem uma vital importância. Na verdade, seja tu vai para uma entrevista, seja teu trabalho público ou não, tu relaciona o cabelo o tempo todo com pessoas. Nós vamos criar um old man para ele assim, ó, incrível, viu? Hoje começa essa transformação, Andréia de Vargas, mas vai terminar aí no estúdio. Aí, muito bem. E agora, então, tem finalização aqui aí, Serginho? Então, a gente vai falar um pouquinho, eu vou levantar aqui, porque a gente pensa que finalização e finalizadores, produtos, são exatamente ao público feminino. E a gente está falando aqui sobre cabelos, não é verdade? E a gente também lembra onde a gente mora, que é um estado que a gente tem, né, uma excelência gigante aí em cabelos úmidos, a gente sabe de tudo isso. E o que acontece? A gente pensa que o homem, como diz, era só lavar o cabelo, pentear e sair, não é verdade? Então, para a estrutura de cabelo do João, como a gente trabalhou e fez uma desconexão nesse old man dele, por quê uma desconexão? Porque eu não queria um cabelo marcado, eu queria um cabelo que ele tem uma estrutura de um fio fino, mas uma quantidade que é muito legal. E junto eu usei um produto para finalização depois desse cabelo seco. O que ele vai fazer? Duas coisas bem incríveis. Primeiro, a gente vai quebrar a umidade, que ele vai fazer uma ação bloqueadora no fio. E segundo, que eu gosto muito, além de hidratar e deixar esse cabelo mais maleável e tal, ainda a gente tem aqui toda uma formulação de hidratação. E fora isso, a gente tem um bloqueador de odores. Para quem saiu, tu fez um cabelo, tu tem um compromisso à noite, tu foi almoçar, tu foi para um restaurante, para um café e pegou aquele cheirinho, muitas vezes poluição, essa coisa de rua. Então, eu trouxe esse produto que a gente finaliza o cabelo dele, esse cabelo está hidratado, ele está um cabelo com brilho, tem textura e, além de tudo, ele está fazendo o quê? Um complexo de finalização de hidratação e também cuidando contra secadores. E o caso dele não é de usar como se fosse chapinha e tal, porque tem cabelo curto assim que também usamos. E a gente mostra que finalização não é só coisa de mulher, finalização também é de um homem que sabe onde quer chegar e aquele cabelo falar e a gente criar autoridade. E esse é o resultado, né, final do cabelo do João e acredito
que, além de ele estar com todas as proporções corretas, é um cabelo que dá mais autoridade e mais notoriedade para ele dentro do trabalho e fora, né? E é um cabelo também que dá muitas possibilidades, né? Ele pode jogar esse cabelo de várias formas, né? Então, pelo que eu tô vendo aqui, pelo tamanho, eu acho que ele pode fazer muita coisa com esse corte. Então, quando a gente escolheu a desconexão para mim é uma das técnicas que eu mais amo dentro das academias que nós estudamos. Por quê? Porque a desconexão, ela te permite tu ter um cabelo onde tu não vira refém. Esse cabelo, como a gente precisa trabalhar e apresentar ele está perfeito. Se ele fosse sair, ó, Serginho, vou para uma balada, quero descontrair um pouco mais com o uso, né, de gel, spray e secador e outros movimentos, também é um cabelo que ele pode se adaptar fácil a qualquer estilo. Para um casamento, se fosse, como ele está com gel, com mousse também, então te digo que foi um cabelo pensado e projetado para o trabalho, para o lazer social e compromissos profissionais. E espero que vocês tenham gostado dessa dica e um cabelo que trouxe mais autoridade, não é, João? Eu adorei mesmo o cabelo que ficou show. E como é uma mudança incrível a gente vendo ali. Ali, olha, já está com outra proposta também. Então, o cabelo porque que dá nós muitas usamos, alternativas. né, a proporção dele e toda a proporção de uma forma correta, né, nós temos um resultado muito mais incrível. Porque muitas vezes, quantas vezes as pessoas ouviam ao longo dizendo: Serginho, porque este corte não ficou bom no meu cabelo, porque o meu cabelo não aceita. E na verdade nunca foi isso. O maior problema foi a técnica que o profissional estava usando, ela era boa, só estava errada para o tipo de cabelo. Então, isso é uma coisa que a gente também sempre pede, que as pessoas estejam sempre muito atentas. E lembrando que nós não trabalhamos com cópias. A cada um é entregado uma proporção de uma forma única e correta para representar sempre o teu melhor visual e aonde tu vai viver em sociedade, seja profissionalmente, né, amorosamente, enfim, tu acaba criando, né, uma identidade. E isso eu acho que é uma coisa mais incrível. E a manutenção desse corte, ela é de quanto tempo? Normalmente, a gente sempre diz que um cabelo masculino, para ele ser visitado ao profissional e voltar, normalmente entre 25 a 30 dias. Porque nós temos o crescimento onde acontece o encaixe. Passando deste 25, 30 ou até 45 dias para o comprimento e a técnica do cabelo, né? Normalmente alguns, se eu tenho um cabelo médio, se eu tenho um cabelo que eu estou em crescimento, poderia ser um pouco mais, mas para um bom alinhamento, visitar o seu profissional. Cada 25, 30 dias é uma questão que eu vou te dizer assim, de sensibilidade com o cabelo e com o teu visual. Que maravilha! Adorei, João. Ficou lindo o teu cabelo. Obrigada por ter vindo aqui, né? Por ter dedicado teu tempo aqui para o Inspire-se também. Serginho, a gente tem uns minutinhos ainda, e eu quero dizer que hoje é o Dia do Amigo, é o Dia Internacional da Amizade, Dia do Amigo, e que bom te ter aqui o Serginho, que faz parte do Inspire-se desde o programa 1, do primeiro dia da estreia do Inspire-se. O Serginho estava aqui e continua durante todo esse tempo, e eu tenho o prazer de tê-lo como meu amigo também, porque isso que eu disse, como a gente pode desenvolver amizades ao longo da vida também, né? É de umas amizades mais recentes que eu tenho, mas muito verdadeira, que lá se vão mais de 2 anos, né? E Mais como de é 2. importante ter amigos, né, Serginho? Na verdade, eu sempre digo que o amigo, quando a gente tem, é a forma mais linda de tu acolher o coração. É um irmão que tu ganha, é aquela pessoa que ela não tem a tua conta sanguínea, mas ela tem uma conta cognitiva contigo que ela não se explica. E quero te agradecer por um dia tão especial e fora daqui também. É o que eu digo, se as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer esse ser humano lindo que tu é, onde tu chega, que tu é uma mulher que tu encanta, tu chega, tu é uma pessoa que tu tá sempre com uma positividade boa, um sorriso bom. Quero te dizer que é muito importante a tua amizade para mim. É lindo o nosso trabalho dentro da TV, mas eu ganhei uma pessoa muito especial que eu honro muito, te amo muito, viu? Eu também, sou muito com honrado. certeza, eu também. E a todos os amigos que a gente ainda vai fazer na vida, porque eu sou um cara que eu acredito em amizade, eu acredito que tem muita gente boa. E eu tenho que mandar um beijo para uma amiga, Flávia Vieira, ó. Feliz Dia do Amigo. Beijo. Te amo muito e sou muito honrado por te ter na minha vida. Muito bom. Quero te agradecer por esse dia especial e que nós possamos ainda comemorar muitos programas juntos, muito Dia dos Amigos juntos e muitos cabelos maravilhosos aqui no Inspire-se. Muito bom. João Pedro, queres deixar algum recado?
Então, eu queria mais uma vez agradecer o Serginho, te agradecer pelo espaço também, Andréia, e mandar um abraço aí para todos os amigos que nos acompanham. João Pedro, colega querido aqui, competentíssimo. Maravilhoso. Que sempre está aqui com a gente na Masper TV. Serginho, maravilhoso também. Próximo programa, não sabe ainda o que virá? Posso te dizer que vem coisa boa. Ah, isso eu tenho certeza. Mas isso eu tenho certeza. Próximo Beleza e Estilo. Quem quiser dar dicas aí, só enviar pra gente, Serginho Viamonte Oficial, também @Andréia de Vargas. Aceitamos sugestões aqui. E quem sabe, se quiser passar pela cadeira do Serginho também, ter uma experiência dessa, nos mande mensagem que a gente aí pode pensar nessa possibilidade, né, Serginho? Vai lá, nos chama que a gente resolve nos @Serginho Viamonte Oficial e Andréia de Vargas Oficial, que a gente pode levar aí o teu melhor estilo. É isso aí. João, muito obrigada. João Pedro, foi um prazer te receber aqui. Serginho, beijo, até a próxima. Muito obrigado, Muito boa obrigada. semana. Boa semana para nós. Agradecer você também que está começando a semana aqui no Inspire-se com a gente. Temos a semana toda pela frente. Dizer para você se cuidar onde estiver aqui no Rio Grande do Sul, que temos aí previsão de muita instabilidade durante essa semana, de chuvas. Em determinadas áreas vai chover mais de 100 milímetros, é a previsão. Então, sempre é muito importante a gente se cuidar e manter a nossa segurança, é claro. Um beijo para você, te espero no @Andréia de Vargas, em todas as nossas redes sociais da Masper TV. Se você ainda não segue, me siga lá, se inscreve no YouTube, mande as suas mensagens para nós e nos vemos amanhã 10h.